Eu me recusei a cancelar meu programa de treinamento em VAC só para levar meu irmão até a casa da namorada dele. Meu pai me prensou contra a parede e rosnou que o futuro dele importava e o meu nunca importou, então eu fui embora e o karma fez o resto. Ei Reddit, há 3 anos eu saí da casa da minha família. No mês passado meu pai finalmente foi condenado. Apertem os cintos e peguem seus lanches porque essa história tem um karma lindo. Meu nome é Colt, 26 anos, moro em Midland, Texas, que é exatamente tão glamourosa quanto parece, terra do petróleo, plana como uma panqueca, quente 9 meses do ano e cheia de pessoas que ou ficaram ricas ou estão se arrastando pela poeira tentando sobreviver. Adivinhe em qual categoria eu me encaixava. Eu ainda morava na casa dos meus pais na época desse pequeno incidente, não porque eu quisesse, acredite, eu preferia ter dormido em um depósito atrás do Walmart, mas depois do ensino médio eu fiquei pulando entre trabalhos em armazéns e entregas, tentando economizar o suficiente para sair enquanto pagava R$ 3,50 por mês de aluguel para meus próprios pais. Você leu certo, eles começaram a me cobrar aluguel no dia em que completei 18 anos. Feliz aniversário filho, aqui está a sua fatura, o bolo é extra. Meu irmão mais novo, Weston, 22 anos, nunca pagou um centavo, nunca trabalhou em um emprego de verdade também. Ele estava no 4º ano de um curso de negócios de 2 anos no Community College, de alguma forma ainda na folha de pagamento da família, dirigindo uma caminhonete que custava mais do que eu tinha ganhado nos 2 anos anteriores somados. Nossos pais o chamavam de empreendedor, eu o chamava de parasita profissional com um belo sorriso, mas o que eu sei, o favoritismo não era nada sutil. Quando Weston precisava de dinheiro para gastar, ele aparecia do nada. Quando eu precisava de ajuda com literalmente qualquer coisa, sempre havia um motivo para não dar. Mês apertado, despesa inesperada, a caminhonete precisa de reparos. Você entende, Colt? Você é o responsável. Responsável é código para aquele com quem não precisamos nos preocupar porque vai se virar sozinho, enquanto focamos no garoto que não consegue amarrar os próprios sapatos sem supervisão. Eu entendia muito bem, eu entendia que era o burro de carga da família, aquele que só era notado quando algo precisava ser carregado, consertado ou quando alguém precisava cobrir alguma coisa. Um exemplo claro, minha caixa de ferramentas. Eu passei anos comprando ferramentas peça por peça com salários de armazém. Weston pegava emprestado o tempo todo, nunca perguntava, apenas pegava o que precisava e deixava o resto espalhado pela garagem. Metade voltava quebrada ou nem voltava, e quando eu reclamava minha mãe dizia para eu parar de ser egoísta, família compartilha. Engraçado como compartilhar só funcionava em um sentido. Então eu tive uma sorte, a Garrey Mechanical, uma das maiores empresas de vac da bacia do Permiano, estava aceitando inscrições para aprendizes, coisa séria, treinamento pago, certificações e uma escada real até se tornar oficial. O tipo de oportunidade que podia realmente virar uma carreira em vez de apenas mais um trabalho que pagava salário mínimo e não levava a lugar nenhum. Eu passei 2 semanas naquela inscrição, consegui uma referência do meu supervisor no armazém, um cara chamado Dali que tinha trabalhado em ofícios por 30 anos antes de as costas dele não aguentarem mais. Dali era gente boa, me disse exatamente o que falar, como me apresentar, que perguntas esperar, até me emprestou a caminhonete dele para ir à entrevista, já que meu próprio veículo era mantido junto por ferrugem e fita adesiva. Na noite antes da entrevista eu estava na cozinha passando minha única camisa social decente quando ouvi meus pais conversando na sala. Eu não estava tentando escutar, mas o som se espalha em uma casa térrea. Weston precisa de mais 800 para este semestre, taxas de matrícula ou algo assim. Não cobrimos isso no mês passado, cobrimos, houve alguns custos extras, certo, eu tinha visto os custos extras de Weston, novo setup de jogos, viagens de fim de semana com a namorada, o tipo de gasto que aparecia sempre que a conta bancária dele ficava baixa, o que era basicamente sempre. Mas a parte que realmente me atingiu foi a resposta da minha mãe, está tudo bem, vamos tirar do fundo educacional. Fundo educacional, eu fiquei ali segurando um ferro quente, sentindo como se alguém tivesse acabado de me dizer que o céu era verde, e eu tinha ouvido desde os 16 anos que não havia dinheiro para minha educação, foi por isso que eu não tinha ido para a faculdade, foi por isso que eu vinha me matando em trabalhos sem saída enquanto Weston flutuava pela vida em uma nuvem de subsídios parentais, foi por isso que eu tinha 26 anos e ainda morava em uma casa onde eu pagava aluguel para dormir no menor quarto. Havia um fundo educacional, só não era para mim. Eu terminei de passar a camisa em silêncio, fui para a cama, fiquei encarando o teto até as 4 da manhã fazendo contas que eu deveria ter feito anos antes, cada vez que me disseram não, cada oportunidade que eu vi passar porque não podíamos pagar, cada sacrifício que eu fiz enquanto meu irmão colecionava troféus de participação por simplesmente existir. A entrevista não era mais apenas uma oportunidade, era prova de que eu podia construir algo sem eles, e aparentemente isso assustou profundamente alguém. Amanhã chegou rápido demais, eu levantei às 6, tomei banho, me vesti, repassando os cenários da entrevista na cabeça enquanto tentava comer uma torrada sem sujar a camisa. O aprendizado começava em 800 por semana durante o treinamento, com um aumento para 12 depois que você passasse na primeira certificação, benefícios, estabilidade, um futuro que não envolvia ficar me perguntando se minha caminhonete ia ligar ou se o motor finalmente desistiria e me deixaria parado à beira da rodovia. 20.
Weston saiu da cama por volta das 9h30. Na maioria dos dias ele nem aparecia antes do meio-dia. Estava usando shorts de basquete e uma camisa que provavelmente custava mais do que todo o meu conjunto. Fez uma tigela de cereal. Aquele orgânico caro que meus pais compravam especificamente para ele porque cereal comum aparentemente não era bom o suficiente. Sentou à mesa da cozinha rolando o feed do celular como se o mundo lhe devesse entretenimento. Ei, preciso que você me leve até a casa da Kennedy. Kennedy era a namorada dele. Ela morava a cerca de 20 minutos fora da cidade, na propriedade da família dela. Uma garota legal, boa demais para ele, mas isso não é da minha conta. Eu olhei para o relógio. Minha entrevista era às 11. Eu precisava sair às 10 para garantir uma margem de tempo. Por que você não aparece para uma oportunidade de carreira em potencial suando e atrasado só porque deixou tudo para a última hora? Primeiras impressões importam, e chegar afobado diz que você não sabe administrar seu tempo. Não posso. Tenho uma entrevista às 11. Ele nem levantou os olhos do celular. Então reagenda, eu e a Kennedy temos planos. Eu esperei 3 meses por essa entrevista. E eu esperei para ver minha namorada. Pegue um ônibus ou algo assim, não sei. Eu disse não. Aquela foi, aparentemente, a resposta errada. Weston não estava acostumado a ouvir essa palavra, especialmente vinda de mim. A vida inteira dele foi construída sobre a suposição de que outras pessoas se ajustariam a ele. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada. Eu o ouvi falando com minha mãe no corredor, com aquele tom arrogante de alguém que nunca ouviu um não na vida e não sabia como lidar com isso. Em menos de 5 minutos ela apareceu na porta, braços cruzados, o rosto com aquela expressão de decepção que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Colt, por que você não pode simplesmente ajudar seu irmão desta vez? Desta vez, como se eu não tivesse passado os últimos 26 anos sendo a ajuda gratuita da família, como se eu não tivesse reorganizado minha agenda, sacrificado meus planos e me dobrado para trás 1000 vezes para que o filho dourado pudesse fazer o que quisesse. Você sabe o quanto a Kennedy é importante para ele. E esta entrevista é importante para mim. Por que a coisa dele sempre vence automaticamente? Por que a família se apoia, Colt? Quando foi a última vez que alguém nesta família me apoiou? Ela não teve resposta, apenas pressionou os lábios e me lançou aquele olhar que dizia que eu estava sendo difícil de propósito. Eu me mantive firme, disse que iria a essa entrevista não importasse o que. Weston podia resolver o próprio transporte como um adulto ou esperar até que outra pessoa estivesse disponível. Foi aí que meu pai chegou em casa mais cedo. Supostamente ele estava em um canteiro de obras do outro lado da cidade, mas já tinha voltado antes das 10, o que significava que minha mãe tinha ligado para ele. Ele me encontrou no meu quarto fazendo uma última conferência dos documentos, minha inscrição impressa, uma cópia das minhas certificações, a carta de referência do Dali, tudo organizado em uma pasta, pronto para mostrar que eu estava falando sério. Sua mãe disse que você está se recusando a ajudar seu irmão. Eu tenho uma entrevista em 1 hora, uma importante. Weston também tem compromissos. Eu olhei para ele, tentei ver se havia alguma autoconsciência ali, algum reconhecimento do quão insana aquela afirmação era. Não encontrei nada, apenas a mesma certeza vazia que ele sempre teve, a crença de que tudo que ele decidia era automaticamente correto. Dirigir até a casa da namorada não é um compromisso, é uma conveniência. Nós discutimos, ele puxou os maiores sucessos, ingrato, egoísta, se achando demais. Eu cometi o erro de mencionar o fundo educacional que tinha ouvido eles discutirem, aquele que aparentemente existia para o Weston, mas tinha sido uma história de fantasma a minha vida inteira, aquele que supostamente não podia me ajudar com a escola técnica, mas podia cobrir o 4º ano do Weston Community College. Algo mudou na expressão dele. Você lembra daquela prova de certificação 2 anos atrás, quando sua caminhonete quebrou? Eu lembrava. Eu tinha ficado devastado, sentado à beira da estrada por 3 horas esperando um reboque enquanto meu telefone descarregava, vendo o horário da minha prova passar. Liguei para o centro de testes depois, do telefone do Dali, tentei remarcar, mas eles já tinham dado minha vaga, a taxa de inscrição não era reembolsável, me fez perder $400 que eu não tinha. Bombas de combustível são muito fáceis de desconectar, muito fáceis de reconectar também, depois que você não é mais necessário. As palavras demoraram a fazer sentido, ele tinha sabotado minha caminhonete. Meu próprio pai tinha deliberadamente destruído minha chance de uma certificação para que o Weston pudesse ir festejar com os amigos em uma casa no lago. Família vem em primeiro lugar, Colt, quando é que você vai aprender isso? Algo ficou muito silencioso dentro de mim, como clareza, o tipo que surge quando você olha para um quebra-cabeça por anos e de repente todas as peças se encaixam. Eu disse a ele que iria para minha entrevista e me movi em direção à porta. Foi quando ele me agarrou pela camisa e me apresentou à parede. Minha mãe apareceu no corredor, cobriu a boca, mas não se moveu, não disse nada, não fez absolutamente nada para impedir. Weston estava atrás dela com aquela expressão presunçosa, braços cruzados, assistindo como se estivesse gostando do espetáculo.
Eu empurrei as mãos do meu pai para longe, olhei para ele por um longo momento, gravei o rosto dele na memória, a satisfação nos olhos, a completa ausência de arrependimento. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Colt, ele não quis dizer isso. Quis sim. Eu peguei minha pasta de documentos de onde tinha caído e saí pela porta da frente. Eu cheguei ao estacionamento de um posto de gasolina a cerca de 3 milhas da casa dos meus pais antes que minha mão começasse a tremer. A adrenalina estava passando, substituída por uma mistura estranha de raiva e algo que talvez fosse alívio, como se eu estivesse esperando permissão para ir embora e meu pai finalmente tivesse me dado, da maneira mais distorcida possível. O espelho do banheiro mostrava uma marca vermelha se espalhando ao longo da minha maçã do rosto, onde eu tinha batido na parede. Minha camisa estava amassada onde ele a tinha agarrado. Eu tinha cerca de 40 minutos para me recompor e aparecer na entrevista mais importante da minha vida. Eu tirei o celular do bolso, fiz uma foto do meu rosto e enviei para o Dali com uma única linha: se algo acontecer comigo foi meu pai. Depois fiz o que pude, joguei água no rosto, ajeitei a camisa para dentro da calça, passei os dedos molhados pelo cabelo. A marca no meu rosto estava ficando mais escura a cada minuto, caminhando para um roxo bonito que seria impossível de esconder ou explicar. Eu não ia esconder, não ia inventar uma história sobre ter batido numa porta ou tropeçado em alguma coisa. Se perguntassem, eu diria a verdade. Se isso me custasse a oportunidade, pelo menos eu saberia com que tipo de empresa estava lidando. A Garré Mechanical tinha sua sede em um prédio de metal ondulado no lado leste da cidade, prático, construído para sobreviver ao clima do oeste do Texas. Eu cheguei 12 minutos mais cedo, fiz o check-in com uma recepcionista que lançou um olhar preocupado para o meu rosto e esperou. O homem que saiu para me buscar era um sujeito de peito largo, na casa dos 50 anos, com um aperto de mão que parecia um torno. Se apresentou como Ray Thornton, gerente de operações. Ele estava na empresa desde os 19 anos, tinha subido desde aprendiz até comandar tudo. A primeira coisa que ele notou foi o hematoma, impossível não perceber naquele ponto. Manhã difícil. Eu poderia ter mentido, mas estava cansado de fingir. Meu pai me jogou contra a parede porque eu me recusei a cancelar essa entrevista para levar meu irmão até a casa da namorada dele. As sobrancelhas de Ray se ergueram, ele ficou em silêncio por um momento e então assentiu. E depois disso você dirigiu quanto até aqui? Cerca de 10 milhas, parei em um posto de gasolina para ajeitar a camisa. Ele fez um som entre um grunhido e uma risada. Vamos lá para trás, vamos conversar. A entrevista foi bem. Ray perguntou sobre minha experiência, meus objetivos, por que eu queria entrar especificamente em VAC. Eu disse a verdade, eu vinha me matando em trabalhos que não levavam a lugar nenhum há anos, vendo oportunidades passarem porque eu não podia pagar por elas ou não tinha as conexões certas. Eu queria construir algo real, algo que fosse meu, algo que ninguém pudesse tirar de mim. Por que VAC? Por que não apenas arrumar outro trabalho em armazém? Por que trabalhos em armazém não levam a lugar nenhum? Eu vi caras fazendo isso por 20 anos e acabando exatamente onde começaram. Eu quero de fato construir alguma coisa. A maioria dos garotos da sua idade só quer o pagamento, não quer ouvir falar de esforço. Eu venho me esforçando a vida inteira, então é melhor me esforçar por algo que importe. Ele me contou sobre o próprio caminho. Começou como ajudante aos 19 anos, aprendeu o ofício do zero, eventualmente comprou uma parte da empresa como sócio. Disse que tinha visto muitos jovens passarem pelo programa de aprendizado e que os que conseguiam não eram sempre os mais inteligentes ou talentosos, eram os que apareciam dia após dia, passando pelas partes difíceis, pelas partes entediantes e pelas partes em que você queria desistir. No final ele se recostou na cadeira e me olhou por um longo momento. Você tem onde ficar esta noite? A pergunta me pegou de surpresa, eu não tinha pensado nisso. Na correria para chegar à entrevista eu tinha funcionado no piloto automático, ir à entrevista e se preocupar com o resto depois, lidar com as consequências quando fosse preciso. Eu admiti que não tinha certeza, talvez encontrar um motel ou algo assim e dar um jeito. Ray pegou o telefone e fez uma ligação, falou com alguém chamado Chunk, perguntou se o quarto extra na oficina dele ainda estava disponível, aparentemente estava. Um amigo meu tem uma oficina mecânica na 7ª rua, ele tem um quarto acima da garagem que usa para armazenamento, mas tem uma cama dobrável e um banheiro. Não é grande coisa, mas é de graça e é seguro, você pode ficar lá enquanto organiza sua vida. Eu não sabia o que dizer, eu tinha entrado naquela entrevista esperando responder perguntas sobre minhas qualificações, e em vez disso, estava recebendo uma tábua de salvação de alguém que eu conhecia havia 45 minutos. Cara, eu agradeço muito, obrigado. Ele deu de ombros, nós cuidamos dos nossos. Agora, eu ainda não posso te prometer nada. Você tem uma segunda entrevista com o nosso oficial principal na quinta-feira, depois uma visita à oficina, depois a papelada e o teste de drogas de sempre, mas assumindo que tudo isso corra bem, você estaria começando na próxima segunda-feira. Eu disse que estaria lá na quinta, apertei a mão dele e saí daquele prédio sentindo que talvez, só talvez, as coisas finalmente estivessem indo na direção certa.
A segunda entrevista de quinta-feira foi bem. O oficial principal era um cara chamado Hector, quieto e sério, que fez perguntas práticas sobre minha ética de trabalho e o que eu sabia sobre sistemas mecânicos. A visita à oficina foi basicamente o rei apontando para equipamentos e explicando o que ficava onde. O teste de drogas deu limpo, a papelada foi concluída e, na tarde de sexta-feira, eu tinha uma data de início confirmada. Chunk comandava uma oficina que parecia estar ali desde a administração Eisenhower, pisos de concreto manchados por décadas de óleo, portas de baia que rangiam ao abrir, o cheiro permanente de óleo de motor e fluxo de solda impregnado em todas as superfícies. Ele era um cara compacto, na casa dos 60 anos, com mais tatuagens do que pele visível e uma risada que soava como uma dobradiça enferrujada. Então você é o garoto de quem o rei falou. Ele me analisou de cima a baixo, os olhos parando no hematoma. Belo olho roxo, quem você irritou? Meu pai. Esses são os piores. Vem, vou te mostrar o quarto. O quarto era exatamente como anunciado, uma cama dobrável que provavelmente tinha sido excedente militar na Guerra da Coreia, um aquecedor que parecia um risco de incêndio, um banheiro que era mais ou menos funcional se você não se importasse com uma pressão de água que ia de um fio a um jato de mangueira de incêndio, caixas de armazenamento empilhadas ao longo das paredes, uma pequena janela que dava para o beco. Era a melhor coisa que eu já tinha visto. Eu dormi ali naquela noite, dormindo mais profundamente do que em anos, sem passos acima da cabeça, sem comentários passivo-agressivos no café da manhã, sem a sensação de ser um hóspede na minha própria casa, apenas silêncio e o som distante do tráfego. Acordei com cerca de 2 dúzias de mensagens da minha mãe, não li nenhuma, apaguei a notificação sem abrir uma sequer. Na manhã seguinte, Dani me ajudou a buscar minhas coisas na casa dos meus pais. Eu tinha ligado para ele na noite anterior, explicado a situação em linhas gerais. Ele não fez muitas perguntas, apenas disse que me buscaria às 7 com a caminhonete e que resolveríamos juntos. Você tem certeza disso? Depois que você sai não tem volta. Eu tinha certeza há um bom tempo, só precisava de um empurrão. Ele assentiu. Às vezes a família é a coisa mais difícil de deixar para trás, mesmo quando são eles que estão te machucando. Minha mãe estava esperando quando chegamos. Claramente ela esperava que eu viesse sozinho, e a presença do Dália desestabilizou. É difícil bancar a mártir quando há uma testemunha que não está comprando o seu teatro. Colt, você não precisava trazer ninguém, somos família, podemos falar sobre isso em particular. Eu passei por ela sem responder, Dália veio atrás, ficando perto, mas em silêncio. Arrumar tudo levou cerca de 20 minutos. Tudo que eu possuía cabia em algumas caixas e em uma bolsa esportiva, roupas, livros, algumas ferramentas que eu mesmo tinha comprado, meu laptop, o total de 26 anos naquela casa. Você pensaria que seria mais, mas não se acumula muita coisa quando se é tratado como um hóspede temporário que já passou do limite. Eu estava pegando meus documentos importantes quando notei que o envelope de papel pardo tinha sumido, certidão de nascimento, cartão da Previdência Social, documento da caminhonete, tudo o que você precisa para provar que existe aos olhos do governo. Onde está minha papelada? O envelope que estava nesta gaveta. Seu pai colocou em um lugar seguro, ele vai te mandar quando você se acalmar, isso é só uma fase, Colt, você vai ver isso logo, família é família. Eu olhei para ela por um longo momento e percebi que ela realmente acreditava no que estava dizendo, que na mente dela eu acabaria voltando rastejando e eles manteriam aqueles documentos como reféns até isso acontecer. Eu vou tirar segundas vias. O rosto dela se fechou, aquela não era a resposta que ela esperava que eu discutisse, implorasse, desse a ela algo com que pudesse trabalhar. Weston apareceu quando estávamos carregando a caminhonete, encostou no corrimão da varanda com aquela expressão presunçosa, braços cruzados, observando como se estivesse supervisionando um trabalho manual abaixo do nível dele. Fugindo, essa é sua grande jogada. Eu fechei a tampa traseira e olhei para ele, senti Dari ficar tenso ao meu lado, pronto para intervir se fosse preciso. Eu passei 26 anos limpando a sua bagunça, te encobrindo, te tirando do aperto. Ele riu, e agora você vai conseguir se virar sozinho, boa sorte com isso, irmão, considere isso a minha aposentadoria. Ele não teve resposta para isso, apenas ficou ali de boca semi-aberta enquanto nós íamos embora. No retrovisor eu o vi diminuir até virar apenas uma pequena figura na varanda. O aprendizado começou na segunda-feira, às 6 da manhã, chegando à oficina de botas de trabalho e pronto para aprender. Rei me colocou em dupla com um oficial chamado Hector, um cara quieto, na casa dos 30 anos, que trabalhava com vaca havia 15 anos e já tinha esquecido mais do que a maioria das pessoas jamais aprenderia. No primeiro dia ele me avaliou e disse apenas uma coisa, você vai aparecer todos os dias. Sim senhor. Então vamos nos dar bem. Hector não era de conversar, ele ensinava fazendo, esperava que você observasse e absorvesse, e só explicava as coisas uma vez. Se você não estivesse prestando atenção, o problema era seu. Ele não guardava rancor, mas também não pegava na mão de ninguém, ou você acompanhava ou ficava para trás.
As primeiras semanas foram brutais, acordando antes do amanhecer, trabalhando até os músculos gritarem, estudando para certificações à noite no depósito do Chunky. Eu vivia de café de posto e compras baratas, perdi cerca de 15 quilos, ganhei calos sobre calos e aprendi mais sobre unidades de tratamento de ar do que jamais imaginei ser possível. O quarto acima da garagem do Chunky virou meu lar, limpei as caixas de armazenamento, coloquei algumas prateleiras baratas e pendurei um cobertor na janela para ter privacidade. Chunky começou a me deixar usar os equipamentos da oficina depois do expediente para trabalhar na minha caminhonete, me ensinando o básico de conserto de motores em troca de eu ajudá-lo a fechar tudo à noite. Ele tinha sido fuzileiro naval no passado, feito 2 missões, voltado para casa e construído aquela oficina do nada. Uma noite, cerca de 3 semanas depois, ele me entregou um envelope. Dentro havia um conjunto de chaves e o documento de uma velha van de trabalho que estava parada em um canto do terreno dele havia anos. O que é isso? As chaves daquela van lá atrás. Ela funciona bem, só precisa de alguns ajustes estéticos. Eu não posso aceitar isso, pelo menos me deixe te pagar alguma coisa. Ele fez um gesto para eu parar. Você tem me ajudado a fechar a oficina todas as noites, nunca pediu nada, considere um empréstimo de longo prazo, passe adiante um dia, quando você estiver em posição de ajudar algum outro garoto que precise de uma chance. Aquela van virou minha linha de vida, transporte confiável, algo que eu podia usar para o trabalho, um abrigo reserva se todo o resto desse errado. Eu trabalhei nela em todo o tempo livre, consertando coisas, limpando anos de entulho acumulado. Cerca de 1 mês depois de eu ter saído de casa, recebi meu primeiro salário de verdade da Garre Mechanical, $846 depois dos impostos, não muito pelos padrões da maioria, mas para mim era prova de que eu podia sobreviver sem minha família. Naquela mesma semana tentei abrir uma conta bancária e fui recusado. O banco sinalizou minhas informações, disse que havia registros negativos vinculados ao meu número de previdência social e que não podiam abrir nada internamente. Recomendaram que eu puxasse meu relatório de crédito e descobrisse o que estava acontecendo. Eu solicitei um relatório de crédito e o que voltou fez todo o resto parecer apenas um aquecimento. 3 cartões de crédito que eu nunca tinha solicitado, um empréstimo de carro para um veículo que eu nunca tinha visto, contas em lojas onde eu nunca tinha comprado, assinaturas mensais de serviços dos quais eu nunca tinha ouvido falar, uma linha de crédito pessoal que estava totalmente utilizada e mal sendo mantida, dívida total pouco acima de $32 mil. Eu fiquei sentado no balcão da garagem do Chunky encarando aqueles números até que eles pararam de fazer sentido. 32 mil. Isso era mais do que eu ganhava na maioria dos anos. Isso era a diferença entre apenas sobreviver e realmente avançar. Esse era o meu futuro roubado peça por peça enquanto eu estava ocupado demais tentando sobreviver para perceber. As cobranças contavam a história. Equipamentos de videogame que combinavam exatamente com o setup do Weston. Roupas caras. Compras impostos de gasolina feitas com regularidade quase como um relógio, a cada poucos dias. Pagamentos mensais de algo que parecia ser software empresarial, provavelmente ligado à empresa do meu pai, ferramentas e equipamentos de fornecedores dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Havia até uma academia. Eu nunca tinha pisado em uma academia na minha vida, mas aparentemente eu era membro havia 3 anos. A prova definitiva estava enterrada nos extratos das contas. Um dos cartões de crédito tinha sido usado para uma compra online, um headset gamer que custava $400. A confirmação de envio estava nos documentos que a Lucy me ajudou a puxar depois. Entregue no nome do Weston o endereço dos meus pais, meu nome no cartão, o nome dele no pacote. Ele sabia exatamente de onde o dinheiro estava vindo. A conta mais antiga datava de quando eu tinha 19 anos, eles vinham fazendo isso havia 7 anos, 7 anos acumulando dívida no meu nome, fazendo pagamentos mínimos para manter as contas ativas, me usando como linha de crédito pessoal enquanto diziam na minha cara que a família não tinha dinheiro para me ajudar a progredir. Eu pensei em todas as vezes que pedi ajuda, nos cursos de certificação que eu não podia pagar, nas inscrições para escolas técnicas que nunca enviei porque as taxas eram altas demais, nos apartamentos melhores para os quais eu não me qualificava porque não tinha histórico de crédito. Acontece que eu tinha muito histórico de crédito, só não era meu. Meus pais tinham construído toda a casa de cartas financeira deles em cima do meu número de previdência social, eu era a fundação que nunca tinham me contado. Levei o relatório de crédito a uma advogada, não podia pagar uma boa, mas havia uma clínica de assistência jurídica no centro que cuidava de casos como o meu por valores reduzidos. A mulher com quem me reuni, Lucy, fazia isso havia 20 anos e já tinha visto tudo que a bacia do Permiano podia jogar contra alguém. Roubo de identidade dentro da família é mais comum do que as pessoas pensam, infelizmente também é mais difícil de processar, porque as vítimas não querem prestar queixa contra parentes. Eu não sou uma dessas vítimas. Ela me olhou por um longo momento. Ótimo, então vamos falar sobre suas opções. As opções eram diretas, eu podia tentar resolver em particular, o que significava confrontar meus pais e torcer para que aceitassem assumir a responsabilidade, chance mínima. Ou eu podia registrar formalmente um boletim de roubo de identidade com a polícia e com os buros de crédito, o que iniciaria uma investigação e provavelmente resultaria em acusações criminais.
Você sabe o que acontece se formos pela via legal. Seu pai pode acabar na prisão. Sua mãe também pode enfrentar acusações. Eu sei. E você está bem com isso. Eles tiveram 26 anos para me tratar como família. Escolheram isso em vez disso. Registre o relatório. Lúcia assentiu. Eu esperava que você dissesse isso. A investigação avançou lentamente, semanas de papelada, entrevistas, intimações. Quando a divisão de fraudes terminou de reunir os registros, cerca de 4 meses tinham se passado. Mas assim que começaram a ligar os pontos, tudo desmoronou. A empresa de paisagismo do meu pai vinha dando prejuízo havia anos, enquanto ele mantinha fachada de sucesso. Ele vinha cobrindo o rombo com uma combinação de fraude de crédito, renda não declarada e faturamento criativo que cruzava a linha para roubo direto de clientes. Descobriu-se que o roubo de identidade não se limitava a mim. Os investigadores encontraram padrões semelhantes com alguns parentes distantes e pelo menos 2 ex-funcionários que tiveram contas abertas em seus nomes. Um desses funcionários era um cara que tinha trabalhado para meu pai por cerca de 6 meses antes de pedir demissão. Ele vinha lidando com problemas misteriosos de crédito havia anos e nunca descobriu de onde vinham. Os investigadores ligaram esses pontos rapidamente assim que começaram a olhar. Mas o roubo de identidade era só a superfície, o verdadeiro estrago estava nos registros da empresa. Meu pai vinha recebendo adiantamentos de clientes para serviços de paisagismo, às vezes 10 ou 15 mil dólares em grandes contratos comerciais, e depois usava esse dinheiro para cobrir despesas pessoais em vez de comprar materiais. Ele enrolava os clientes por meses, fazia trabalhos parciais e depois desaparecia quando eles começavam a fazer perguntas. O promotor acabou somando cerca de 80 mil dólares em depósitos de clientes que nunca foram para trabalhos reais. Além disso, a Receita Federal entrou no caso, descobriu-se que ele vinha subnotificando renda havia anos, pagando trabalhadores por fora para evitar impostos sobre a folha e lançando despesas pessoais como custos empresariais. Só a dívida fiscal chegava perto de 40 mil dólares quando adicionaram multas e juros. Minha mãe estava envolvida desde o início, a assinatura dela estava em metade dos documentos, o endereço de e-mail dela estava ligado às contas, ela não podia alegar ignorância porque gerenciava tudo sozinha, inclusive as contas no meu nome. Todo mês ela fazia login, pagava faturas, verificava saldos e movia dinheiro. A primeira consequência real chegou cerca de 6 semanas depois de eu registrar o relatório. Um detetive apareceu no canteiro de obras do meu pai fazendo perguntas na frente dos clientes. A notícia corre estupidamente rápido nos círculos de trabalho por aqui, e investigações se espalham ainda mais rápido. Em menos de um mês o negócio dele tinha secado completamente, ninguém queria contratar um cara sob investigação por fraude. Minha mãe tentou entrar em contato comigo, eu não respondi, qualquer coisa que ela tivesse a dizer eu já tinha ouvido antes, as tentativas de culpa, as acusações, a história reescrita onde eles eram as vítimas e eu o filho ingrato que destruiu tudo. Weston foi ainda mais previsível, ele apareceu na garagem do Chunk numa tarde, dirigindo aquela caminhonete cara dele, claramente esperando algum tipo de confronto. Eu estava nos fundos quando ouvi a voz dele, eu sei que ele está aqui, manda ele sair e me encarar como homem. Chunk o encontrou na porta com uma chave de roda em uma mão e um olhar que dizia que ele sabia exatamente como usar aquilo e não teria problema algum em demonstrar. É melhor você entrar nessa caminhonete bonita e ir embora, ou o que, vai me bater, eu processo este lugar inteiro até virar pó, garoto. Já estive em situações ruins o suficiente para saber que você não quer essa, saia da minha propriedade. Weston foi embora cantando pneu no estacionamento como um adolescente tentando parecer durão. Chunk o observou ir embora e depois se virou para mim, seu irmão parece um verdadeiro vencedor. Alguns dias depois do expediente, Ray me chamou de lado, ele tinha ouvido falar da situação pela rádio corredor de cidade pequena, a história já tinha se espalhado de que o novo aprendiz era o cara que tinha denunciado a própria família. Você está aguentando bem, trabalhando nisso. Ele assentiu, coisas de família são sempre as mais difíceis, mas você fez a coisa certa, pessoas que roubam do próprio filho não param até alguém detê-las, elas apenas encontram novas vítimas. As consequências foram confusas. Meu pai foi acusado de múltiplas fraudes, roubo de identidade e evasão fiscal. O promotor tinha provas suficientes para enterrá-lo e, quando o rastro de papel foi apresentado, ele acabou aceitando um acordo em vez de ser destruído em julgamento. A audiência de sentença aconteceu cerca de 8 meses depois de ele aceitar o acordo. Lucy tinha me preparado para o que esperar, explicou o processo, ajudou-me a entender o que seria perguntado, mas ver tudo acontecer ao vivo foi diferente, mais difícil do que eu imaginava. Minha mãe chorando no depoimento como se fosse a vítima, falando sobre o quão difíceis tinham sido as vidas deles, ela fez contato visual comigo exatamente uma vez e eu não vi nada que parecesse arrependimento. Weston se recusou a falar, sentado na galeria, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar, ocasionalmente checando o celular até o juiz mandar guardar. O advogado do meu pai tentou todos os ângulos para uma sentença mais branda, me pintando como um filho vingativo cheio de rancor, sugerindo que os crimes eram exagerados, insinuando que eu era mentalmente instável. Nada disso moveu o juiz.
A documentação era sólida demais, o padrão era óbvio demais para ser ignorado. Eu dei uma declaração de impacto da vítima, contei a verdade, cada oportunidade escondida, cada sabotagem, cada dólar que eles roubaram enquanto diziam na minha cara que a família não podia me ajudar. O promotor tinha documentação de tudo, registros bancários, extratos de contas, a linha do tempo das compras, solicitações de cartão de crédito com assinaturas falsificadas, e-mails entre meus pais discutindo como administrar as contas sem que eu descobrisse, e aquela confirmação de envio com o nome do Weston no pacote, pago com um cartão no meu nome. Aquilo gerou reação na sala do tribunal. O total final foi feio, 32 mil dólares só no meu nome, mais 15 mil entre as outras vítimas depois que ampliaram o escopo, 80 mil em depósitos de clientes roubados, 40 mil em impostos atrasados, multas e juros. Meu pai tinha criado um buraco de quase 170 mil dólares usando o dinheiro e a confiança de outras pessoas, e agora era hora de pagar. Meu pai pegou 4 anos de prisão estadual, minha mãe recebeu liberdade condicional e serviço comunitário, além de uma ordem judicial para devolver as dívidas que eles tinham feito no meu nome, restituição a partir dos bens, o que significou a casa. Enquanto o levavam, meu pai olhou para mim uma última vez, você está feliz agora, você destruiu esta família. Eu não pisquei, não, quem destruiu foi você, eu só parei de te ajudar a esconder. A casa foi forçada à venda para cobrir o que eles deviam, quando minha mãe não conseguiu manter nada sozinha, a execução hipotecária veio. Alguns meses depois, o lugar onde eu cresci desapareceu para pagar pelos danos que eles causaram. Weston de alguma forma evitou acusações diretas, ele foi cuidadoso o suficiente ou sortudo o suficiente para não ter o nome ligado a nada diretamente incriminador, mas a vida fácil acabou, sem mais subsídios dos pais, sem fundo educacional, sem caminhonete cara, que foi retomada quando os pagamentos pararam, porque descobriu-se que esses pagamentos vinham das contas fraudulentas. A última coisa que eu vi foi que ele estava trabalhando em um posto de gasolina e morando com a família da Kennedy, o que imagino ser exatamente o futuro que ele sempre tinha imaginado para si mesmo, bem empreendedor. A parte financeira levou mais tempo para resolver. As contas fraudulentas foram encerradas, as dívidas foram contestadas, meu relatório de crédito foi limpo aos poucos ao longo de cerca de 1 ano. Não foi rápido nem fácil, passei horas ao telefone com os biros de crédito, preenchi papelada suficiente para construir uma casa pequena e aprendi mais sobre o processo de contestação do que qualquer pessoa deveria, mas no final minha pontuação voltou a algo funcional. Fiquei no lugar do Chunk por cerca de 8 meses antes de encontrar um estúdio só meu, pequeno, barato, mas era meu, pago com dinheiro que eu ganhei. O aprendizado levou a uma posição real, a certificação de oficial veio depois de cerca de 2 anos de esforço em cursos, provas e horas práticas. Ray me promoveu a líder de equipe não muito depois disso, o que significou aumento e responsabilidade de verdade, e pessoas que olhavam para mim em busca de respostas. Hector me deu um aceno quando ouviu a notícia, o que vindo dele foi basicamente uma ovação em pé. Dali e eu continuamos próximos, ele foi à minha cerimônia de certificação, ficou no fundo com o Chunk, os dois parecendo tios orgulhosos em uma formatura. Depois fomos jantar em um food truck de tacos que o Dali jurava ser o melhor da bacia do Permiano, e ele não estava errado, as melhores carnitas que eu já comi, servidas em pratos de papel em um estacionamento. Chunk acabou me vendendo aquela van de trabalho definitivamente, recusou receber o valor total, disse que eu já tinha pago com suor por todas as noites em que ajudei a fechar a oficina. Eu ainda dirijo ela, ainda funciona bem, provavelmente vai durar mais do que eu nesse ritmo. Minha mãe entrou em contato uma vez, cerca de 1 ano depois que tudo se resolveu, uma carta escrita à mão, cheia daquele tipo de linguagem que soa como pedido de desculpas, mas nunca admite nada de fato. Muito de nós nunca quisemos que as coisas terminassem assim e espero que você encontre no coração. Eu li uma vez e joguei fora. Algumas portas é melhor manter fechadas. Nunca mais ouvi diretamente do meu pai, provavelmente para melhor, eu nem sei o que diria a ele de qualquer forma, talvez nada, talvez apenas ir embora, do mesmo jeito que fiz naquela manhã em que ele deixou clara a posição dele, o futuro dele importa, o seu nunca importou. A coisa engraçada é que ele estava certo, para ele meu futuro nunca importou, eu era apenas um recurso a ser usado, uma ferramenta conveniente para construir a vida que ele queria para si e para o filho favorito, mas isso deixou de ser decisão dele no momento em que eu atravessei aquela porta. Se você está lendo isto e algo parece familiar, quero que saiba que ir embora não é desistir, às vezes é a única forma de realmente começar a viver. Você já teve que escolher entre permanecer em uma situação tóxica ou se libertar, o que finalmente te empurrou para tomar essa decisão? Conte suas histórias nos comentários, eu quero ouvi-las. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Meus pais insultaram as férias de Natal que eu lhes dei, disseram que eu ainda lhes devia algo e chamaram minha irmã, aquela que supostamente nos mantém unidos. Minha tia gravou tudo, eu os deixei chegar ao aeroporto, cancelei todas as reservas e observei enquanto as contas, os telefones e o status social deles desmoronavam.
Ei, Reddit, minha família me usou como um banco até que eu finalmente disse não e cortei tudo, mas eles ainda não tinham terminado, causando danos antes que tudo explodisse. Aqui está como começou. Meu nome é Rafael, tenho 31 anos, trabalho com gestão de operações e moro sozinho em um apartamento tranquilo para o qual eu realmente gosto de voltar. As pessoas no trabalho me conhecem como cara que não adoça nada. Minha família, por outro lado, costumava chamar isso de atitude. Tivemos uma longa pausa um do outro, anos na verdade, até que eles entraram em contato novamente. Eu não esperava nada deles e com certeza não achava que lhes devia algum retorno emocional. Eles entraram em contato daquele jeito que as pessoas fazem perto dos feriados, como se o calendário virasse e de repente elas se lembrassem de que você existe. Minha mãe enquadrou tudo como espírito natalino, como se reconciliação fosse uma decoração que você pendura quando chega a visita. O primeiro jantar depois da reconexão pareceu como entrar em um quarto antigo que nunca tinha sido limpo, apenas rearrumado. Meu pai, Martim, começou com vamos ser razoáveis, Rafael, o aquecimento clássico dele antes de explicar por que ele estava certo sobre alguma coisa. Eu nem tinha falado nada. Ele continuava o mesmo juiz rígido e autoproclamado do universo. Gostava de bancar o advogado do diabo, exceto que ele nunca bancava nada, apenas escolhia o lado que não era o meu. Minha mãe, Maria, veio com um abraço que parecia pose para foto e emendou direto com é bom para as pessoas verem a família unida. Ela não precisou dizer a parte silenciosa, fotos de Natal, ligações de Natal, postagens de Natal, união familiar patrocinada por luzes festivas e memória seletiva. Cecília, minha irmã mais nova, nem tentou fingir, lançou-me um olhar rápido e perguntou imediatamente se eu ainda tinha aquela conta de streaming boa com o login que eu usava antes, sem oi, sem como você tem estado. Eu também não esperava nada dela, ela sempre foi alérgica à palavra responsabilidade, atenção, porém, ela inalava isso como oxigênio. No fim do jantar, de alguma forma eles me posicionaram como a peça que faltava no quebra-cabeça da família perfeita deles. Eu entrei no jogo por conveniência, não por sentimento, é mais fácil concordar com a cabeça do que começar uma guerra com 3 pessoas que acham que volume é igual a lógica. O problema do dinheiro começou pequeno. Martim mencionou que a conta de luz deles tinha aumentado de repente, o que foi engraçado considerando que Maria tinha a casa iluminada como uma pista de aeroporto. Maria completou com só até as coisas se estabilizarem, são as festas. Cecília acrescentou você pode incluir meu telefone também, o meu fica cortando e eu preciso dele para coisas de Natal. Eles falaram como se estivessem comentando o clima. Eu paguei porque não queria ouvir os discursos em camadas que viriam se eu não pagasse. Não foi uma decisão emocional profunda, foi só mais simples. Eles agradeceram do jeito que as pessoas agradecem ao tempo, rapidamente como se fosse algo que aconteceria de qualquer forma. E quanto mais eu pagava, menor eles descreviam isso para os outros. Maria até tinha uma frase para isso, espírito natalino, como se minha conta bancária tivesse que brilhar sob comando. Depois veio o problema da hipoteca, que aparentemente não tinha relação com o aumento da luz, o problema do carro ou a máquina de lavar quebrada. Transferi dinheiro de novo. Maria me mandou uma mensagem longa sobre como estava orgulhosa de me ver finalmente assumindo um papel familiar responsável. Claro, porque nada grita responsabilidade como ser tratado como um cartão de débito ambulante. Martim ainda acrescentava suas notinhas do tipo bem, você sempre foi o de vontade forte, isso é uma boa forma de equilibrar as coisas. Equilibrar, palavra interessante para um homem que nunca levantou nada mais pesado do que uma opinião. Cecília nem se deu ao trabalho de disfarçar, ela me mandava algo como meu cartão recusou de novo. Você pode resolver, sem por favor, sem contexto, apenas a expectativa de que o mundo se dobrasse a ela. Eu cobri o plano de telefone dela, as assinaturas, até algumas cobranças aleatórias que ela descartava como urgentes. Nem me dei ao trabalho de investigar o que urgente significava. Quanto mais eu pagava, menos eles pediam literalmente, pararam de formular as coisas como pedidos e começaram a formulá-las como atualizações. A conta de gás vence na sexta-feira, o telefone da sua irmã vai ser suspenso hoje à noite. A taxa do condomínio foi mais alta este mês, sem um único ponto de interrogação à vista. Nathalie, minha tia, percebeu o padrão antes de eu admitir isso para mim mesmo. Ela me puxou de lado numa tarde quando fui visitá-la. Ela sempre foi a calma, a única pessoa da família que não usa emoção como arma. Rafa, ela disse suavemente, eles estão se apoiando em você demais, rápido demais, não deixe que te arrastem de volta para velhos hábitos. Eu ri e respondi com um relaxa, Nath, eu não tenho mais 16 anos, mas a expressão dela não mudou, era o mesmo olhar que ela me dava quando sabia que eu estava fingindo que estava tudo bem. Eu deveria ter ouvido. Mas manter a paz parecia mais fácil na época. Pagar uma conta levava 10 segundos, discutir com 3 pessoas que acham que eu nasci devendo a elas podia levar horas, então escolhi o silêncio, e eles tomaram meu silêncio como consentimento.
Olhando para trás, foi ali que a armadilha se fechou, não porque eles me enganaram, mas porque eu deixei, não por fraqueza, mas por conveniência, e a conveniência tem um jeito de virar obrigação antes que você perceba que o chão esteve se movendo sob seus pés o tempo todo. Eu ainda não sabia, mas estava financiando minha própria queda, uma transferência de cada vez, e eles estavam ficando confortáveis demais com isso. Reservar uma viagem para a Europa para minha família parecia simples o bastante quando era só uma ideia. Escolhi dezembro de propósito, mercados de Natal, luzes, ar frio, o tipo de viagem que praticamente se vende sozinha. Achei que o clima festivo poderia amolecê-los. Não amoleceu, só deu mais adereços para eles brigarem. No segundo em que o itinerário chegou no grupo, virou um circo. Maria ligou em poucos minutos. Rafael, querido, este hotel é bom, mas não é aquele de que as pessoas costumam falar, as pessoas que eu perguntei, sabe, as pessoas, tradução, as amigas e primas dela que julgam tudo como se fosse um esporte. Tem 5 estrelas, eu disse, vocês vão sobreviver. Não é sobre sobreviver, ela respondeu, é sobre apresentação. Você entende? As pessoas tiram fotos no saguão, fotos de Natal, a árvore tem que parecer cara. Eu pisquei, vocês vão para a Europa e sua prioridade é a árvore do saguão do hotel. Não é só uma árvore, ela disse ofendida, é a memória. Ela suspirou como se eu tivesse arruinado pessoalmente o legado dela. Então Martim ligou, Rafael, eu conferi os voos, por que você escolheu esses? Porque são bons voos. Ele fez aquele barulho de quem está pensando que usa antes de dar uma bronca, você está gastando demais, isso é irresponsável, dinheiro não resolve tudo. Eu estou pagando, eu disse. É exatamente por isso que estou preocupado, você é impulsivo, sempre foi. Claro, porque planejar uma viagem por meses é impulsivo. Aí Cecília entrou no espetáculo largando uma mensagem no grupo. Eu fiz upgrade do meu assento para a classe executiva, não fica estranho com isso. Eu liguei para ela. Você fez upgrade sem me perguntar. Ela riu. Você está pagando, Rafa. Qual é a diferença? Eu preciso de espaço, eu sou associável. Se alguém me filmar parecendo cansada isso não fica bom. Você vai voar para o exterior, ninguém te conhece, nunca se sabe. Ela disse com a voz pingando atitude. Ao longo da semana, eles encontraram coisas novas para reclamar. Todos os dias Maria me mandava hotéis que ela preferia, todos com preços 3 vezes maiores. Martim insistia que a academia do hotel não tinha equipamentos adequados. Cecília reclamava que o quarto dela não era grande o suficiente para se arrumar. Eu repetia sempre a mesma coisa, está reservado, está feito, vamos sobreviver sem mármore, sem uma estrutura completa de powerlifting e sem um camarim. Maria, naturalmente, contou para metade da família sobre a viagem antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Rafael finalmente está assumindo responsabilidade, ela se gabava, não como se fosse algo legal ou generoso, mas responsabilidade, como se eu estivesse pagando uma dívida antiga. Cecília acrescentou ao elogio habitual, dizendo aos parentes que merecia o melhor assento porque ela é associável e tem uma reputação a manter. Reputação de que, ninguém sabe, provavelmente nem ela mesma. Nathalie, felizmente, ficou fora da insanidade. Ela me mandou uma mensagem discreta dizendo que eles estavam estranhos e perguntando se eu estava bem. Eu respondi que estava tudo bem e que, se eles ficassem irritantes demais, eu fingiria que perdi o passaporte. Ela mandou um emoji rindo, mas completou com um só toma cuidado, Rafa. Eu não respondi essa parte. Em vez disso, comecei a guardar cópias de todos os recibos, upgrades, reservas, reclamações, tudo, não porque eu planejasse discutir depois, mas porque algo me dizia que a verdade acabaria sendo distorcida, como sempre acontecia. Na manhã da viagem, a casa deles parecia um ensaio de moda que deu errado. Maria gritava por causa dos sapatos, Martim por causa do trânsito e Cecília por causa da iluminação para a foto do aeroporto. Quando cheguei para ajudar a colocar as malas no carro, Martim ficou atrás de mim como um supervisor. Não incline minha mala, as rodas vão estragar. É uma mala, eu disse, ela foi feita para inclinar. Só faça direito, ele retrucou. Maria correu até nós, agitando as mãos, Rafael, precisa começar tão cedo hoje, devia estar feliz. Vai ficar mais feliz se todo mundo parar de me explicar como a gravidade funciona. Cecília apareceu desfilando, óculos escuros como se houvesse paparazzi acampados do lado de fora. Meu look combina com o clima de aeroporto, ela perguntou para ninguém em particular, depois checou o reflexo no vidro do carro. Aff, essa luz está horrível, tanto faz. Eu fechei o porta-malas. Pronto, vocês estão com tudo. Maria piscou para mim. Você não vai nos levar? Não, ainda preciso passar no escritório para imprimir algo para segurança, encontro vocês no aeroporto. Não era mentira, só não era toda a verdade. Eu queria espaço. Nathalie olhou para mim antes de entrar no carro deles, a expressão dizendo exatamente o que a mensagem dela tinha dito. Algo não está certo, me manda mensagem quando sair, ela sussurrou.
Eles saíram da garagem discutindo antes mesmo de as rodas tocarem a rua. Cecília reclamava da música, Martim reclamava do caminho, Maria reclamava de quem era o responsável por estarem atrasados. Eu fiquei ali por um minuto, aproveitando o silêncio repentino. 10 minutos depois, meu telefone vibrou. Um vídeo de Nathalie, sem legenda. Eu abri. Eu ainda não sabia, mas qualquer paciência fina que me restava estava prestes a evaporar. A viagem que eu paguei, a união da qual Maria se gabava, a chance que eu dei a eles, tudo estava prestes a virar de cabeça para baixo, e começou com aquele vídeo. O vídeo começou com o som da porta do carro batendo e Maria gritando algo sobre estarem atrasados. Eu esperava caos, mas não o que veio depois. Nathalie deve ter aberto a câmera por acidente. No início, só imagens tremidas do banco de trás, bolsas no chão, luz do sol batendo no rosto de Cecília enquanto ela arrumava o cabelo como se estivesse se preparando para uma sessão de fotos. Depois a imagem se estabilizou, Nathalie estava segurando o telefone baixo, levemente inclinado para cima. Ela não estava filmando eles de propósito, provavelmente pretendia gravar um clipe rápido para a filha ou algo inofensivo. Então a voz de Martim surgiu alta e clara. Eu juro que aquele garoto acha que manda no mundo porque paga algumas contas, ele disse. Rafael sempre foi controlador, ele gosta de ter poder, isso faz ele se sentir grande. Meu maxilar se contraiu, ele soava relaxado, relaxado demais, como se tivesse dito aquilo 1000 vezes antes. Maria entrou imediatamente, por favor, ele mal nos dá alguma coisa. E quando ele faz algo ainda age como se a gente tivesse que se curvar, ela zombou, você pensaria que cobrir algumas contas básicas faz dele um herói. Algumas contas básicas. Eu vinha cobrindo praticamente tudo havia quase um ano, tempo suficiente para que eles parassem de chamar isso de ajuda e começassem a tratar como um recurso permanente. Martim resmungou dizendo que ele acha que dinheiro substitui respeito, sempre achou isso, até quando era criança, ele queria tudo do jeito dele. Cecília soltou uma risadinha, não alta, só o bastante para mostrar que concordava, ela não disse nada, mas o sorriso torto no rosto dizia tudo. Ela gostava de ouvir eles falarem assim, fazia com que se sentisse apoiada, validada. Maria se inclinou em direção à janela, conferindo o próprio reflexo como se estivesse em um comercial de televisão. Sinceramente eu não sei por que o Rafael age como se fosse a espinha dorsal dessa família. Se alguém merece reconhecimento é a Cecília. Cecília sorriu. Bem, quero dizer, eu sou quem todo mundo gosta, sou eu quem aparece. Martim assentiu. Exatamente, Cecília é quem nos mantém unidos. Rafael só joga dinheiro para todo lado e espera aplausos. Nathalie não interrompeu, não riu, não concordou. A câmera tremeu levemente como se as mãos dela estivessem trêmulas. Ela deve ter percebido até onde eles estavam indo. O quão natural era para eles me destruir no segundo em que achavam que eu não estava por perto. Maria continuou. Você sabe como Rafael é. Ele é dramático. Sempre foi. Qualquer coisinha vira um grande espetáculo. Ele acha que é durão com esses comentários sarcásticos. Mas no fundo ainda é aquela criança difícil que tivemos que aguentar. Martim soltou um suspiro falso. Eu tentei guiá-lo. Tentei ensiná-lo. Ele nunca escuta. Acha que ajudar com algumas contas o torna superior. Cecília deslizou os óculos de sol para o topo da cabeça. Bem, ele sempre quer parecer a pessoa maior, adora agir como se estivesse acima de todo mundo. Essa viagem ele fez para se exibir, espera só, depois ele vai jogar isso na nossa cara. Maria riu. Ele vai sim, confia em mim, é quem ele é. Ela se mexeu no banco. Sinceramente, eu não ficaria surpresa se ele tivesse reservado tudo errado. Ele se apressa, não pensa, só quer crédito. Martim acrescentou que ele nos deve isso de qualquer forma, depois de tudo que sacrificamos. Sacrificamos, palavra interessante. O vídeo continuava sem hesitação, sem vergonha, eles estavam confortáveis demais me difamando, nem se deram ao trabalho de baixar a voz. Cecília não me defendeu uma única vez, nem fingiu, só posava e sorria de lado, orgulhosa de ser a filha preferida. Eles continuaram dizendo que eu provavelmente estragaria algo naquele dia, que era só observar, que esperavam que as pessoas vissem a Cecília e entendessem que ela era realmente responsável. Nathalie permaneceu em silêncio, a câmera ficou onde estava, apontada para nada e para tudo ao mesmo tempo. Então o áudio foi cortado e o clipe terminou. Um segundo depois, outro vídeo curto apareceu, era só o rosto de Nathalie, quieto, sério, olhos cheios de culpa. Ela sussurrou me desculpa, Rafa, antes de a gravação parar. Era isso, o vídeo tinha sido enviado automaticamente para o nosso grupo pelo recurso de compartilhamento rápido do telefone dela. Ela provavelmente entrou em pânico e fechou o aplicativo sem perceber que já tinha enviado. Eu assisti de novo, dessa vez prestando atenção no tom, no ritmo, na facilidade com que me descartavam. Não foi choque que me atingiu, não foi tristeza, não foi raiva, foi uma clareza fria e limpa. Aquilo não era a frustração do momento, não era um mal-entendido, não era um desabafo sobre um problema pequeno, era assim que eles falavam de mim regularmente, eles acreditavam em cada palavra.
Meu apoio não era gentileza para eles, era alavanca. Eles se sentiam no direito de sacar quando quisessem, viam meu esforço como obrigação, minha generosidade como fraqueza, meu autocontrole como arrogância. E os sorrisos discretos de Cecília, os acenos satisfeitos, o jeito como ela se iluminava quando a elogiavam, ela vinha se beneficiando dessa narrativa o tempo todo. Eu me recostei na cadeira, sem gritos, sem andar de um lado para o outro, sem teatro emocional, apenas uma constatação simples, eles não iam mudar, mas eu podia. Abri meu laptop, entrei na conta da companhia aérea, entrei no portal do hotel, entrei em cada reserva que eu tinha feito. Se eles estavam tão confiantes sobre quem eu era, controlador, dramático, superior, ótimo, eles podiam lidar com a versão de mim que inventaram. Quando o carro deles chegasse ao aeroporto, eles aprenderiam exatamente o quão impulsivo eu podia ser. Cancelar tudo levou menos de 10 minutos. Eu não hesitei, sem contagem dramática, só abri as abas e cliquei. Nathalie estava no mesmo itinerário, mesmas reservas, mesma conta, mesma confirmação. Separar tudo corretamente teria levado tempo, e tempo era a única coisa que eu não estava disposto a dar a eles. Eu tinha reservado tudo reembolsável de propósito, porque não confio na minha família e também não confio em empresas de viagem. Voos cancelados, hotel cancelado, traslado do aeroporto cancelado. Os sistemas obviamente não devolveram o dinheiro na hora, mas as confirmações chegaram imediatamente, reservas anuladas, bilhetes cancelados, tudo oficialmente morto no sistema. Eu me recostei, conferi os números de cancelamento 2 vezes e virei o telefone com a tela para baixo. 20 minutos depois, meu telefone acendeu como uma decoração de Natal, o espetáculo do aeroporto tinha começado. A primeira mensagem veio de Nathalie dizendo que eles estavam lá e que havia algo errado com as passagens. Eu respondi na hora que não havia nada errado, que eu tinha cancelado tudo e explicaria depois, que ela fosse embora se pudesse. Houve uma longa pausa, então ela escreveu que sentiu que algo estava errado durante o trajeto e que ia se afastar, que me ligaria mais tarde. Bom, pelo menos uma pessoa não estava prestes a explodir em público. Nenhum minuto se passou antes de começarem as mensagens de verdade. Maria escreveu Rafael, o que está acontecendo? Eles não encontram nossa reserva, conserta isso agora. Martim escreveu que estava no balcão, que disseram que eu tinha cancelado o voo e que eu tinha que ligar e corrigir meu erro. Cecília escreveu se eu estava brincando, onde estava o upgrade dela e para eu fazer alguma coisa. Eu não respondi, apenas abri a galeria e reproduzi o vídeo que eles nem sabiam que eu tinha. Enquanto isso, o caos no aeroporto continuava explodindo na minha tela. Nathalie mandou outra mensagem dizendo que estava indo embora, que eles estavam gritando um com o outro, pediu desculpas e disse que devia ter me contado antes. Eu enviei uma única resposta dizendo que estava tudo bem, que eu reservaria uma viagem separada depois só para ela e que ela chegasse em casa em segurança. Ela mandou um único emoji de coração e depois disso não houve mais nada. O resto virou um colapso completo. O próximo conjunto de mensagens chegou como uma rajada contínua. Eu praticamente conseguia ver a cena. Martim dizendo que a equipe dali era incompetente, que não havia nada que pudessem fazer porque eu tinha cancelado as passagens, mandando que colocassem eles de volta no voo. Ele devia estar no balcão dando ordens como se fosse dono do lugar. Maria escreveu Rafael, as pessoas estão olhando para nós, você entende o quão humilhante isso é, você nos humilhou. Cecília escreveu que literalmente tinha postado que estava viajando naquele dia, que as pessoas a seguiam, que ela parecia idiota, manda arrumar isso. Eu praticamente conseguia ouvir o grito dela ecoando pelo terminal. Alguns minutos depois veio outra mensagem perguntando se eu tinha cancelado o hotel também, porque disseram que não havia nenhuma reserva. Você enlouqueceu? Sim, eu cancelei isso também, aproveite seu itinerário vazio, princesa. Então Martim de novo perguntando se eu achava isso engraçado, mandando eu crescer, ligar para a companhia aérea ou então, eu nem me dei ao trabalho de abrir o resto da ameaça. Ele nunca terminava frases quando estava com raiva, gostava de deixá-las no ar para depois voltar e fingir que queria dizer algo mais sábio. Em outra sequência de mensagens, Maria tentou uma tática diferente. Rafael, querido, talvez você tenha cometido um erro, tudo bem, é só arrumar isso, estamos todos estressados, por favor liga para a companhia aérea, seu pai está perdendo a paciência e Cecília está chorando. Cecília chorando, provavelmente pelo upgrade perdido, uma tragédia de verdade. Então veio o golpe real, da própria Cecília. Claro que você estragou tudo, por que você não consegue ser legal sem nos controlar, isso é patético, até para você. Ali estava a verdade que eles vinham segurando havia anos, convenientemente o oposto do que o vídeo mostrava. Mesmo assim, mais mensagens continuaram chegando, parágrafos longos da Maria, fragmentos raivosos do Martim, surtos em letras maiúsculas da Cecília. Nenhuma batia com a outra, cada versão era distorcida para tornar outra pessoa responsável. Eles nem conseguiam alinhar as próprias mentiras. Em seguida, parentes começaram a ligar, tios, tias, primos com quem eu não falava havia anos.
Alguns se apoiaram pesado na época do ano. É Natal, disse um dos meus tios com uma voz como se estivesse lendo um cartão de felicitações. Você não pode fazer isso no Natal, como se a data no calendário tornasse a exigência sagrada. Ninguém perguntou por que eu faria aquilo, ninguém perguntou se eu estava bem. Ligaram porque ouviram um alarme de incêndio e assumiram que fui eu quem riscou o fósforo. Eu deixei todas as ligações tocarem até cair. Outra onda de mensagens chegou. Eu coloquei o telefone de lado. O silêncio finalmente se instalou no meu apartamento. Pela primeira vez em meses, parecia paz. Eles queriam respostas, podiam esperar. Eu ainda não tinha terminado e não ia me explicar para ninguém que só me conhecia quando minha carteira se abria. O caos do aeroporto não acalmou ninguém, se é que serviu para algo, só afiou o desespero deles. Quando chegaram em casa, meu telefone vibrou com uma nova mensagem, dessa vez da Cecília, não no grupo, direto para mim. Ei, a gente pode conversar um segundo? Neutra, quase educada, um começo impressionante para ela. Eu respondi, fala o que você precisa falar. O indicador de digitação ficou ali por um bom minuto, como se ela estivesse ensaiando o papel perfeito. Olha, hoje foi uma loucura, eu não quero drama, só quero consertar minha parte da viagem. Eu já sabia para onde isso ia. Ou seja, só remarcar minha passagem, não a deles, eu vou sozinha, você não precisa contar para eles. Lá estava ela, a autoproclamada sociável, querendo salvar a própria imagem, não a viagem. Eu já contei para as pessoas que estou viajando, se eu não postar nada vai ficar feio. Eu não adoçei. Não. Ela mandou um parágrafo inteiro na hora, como se já estivesse pronto. Uau, sério? Você está mesmo fazendo isso por despeito, você arruinou a viagem inteira e agora nem vai. Consertar um único acento, você é tão mesquinho que chega a ser irreal. Eu deixei ela continuar. Você gosta disso, gosta de ter todo o poder e fazer todo mundo pular, isso é doentio, Rafael, você gosta de nos controlar, sempre gostou. Ah, claro, a mesma garota que ria no vídeo enquanto eles me atacavam agora era vítima. Você destruiu meus planos, você entende isso? Minha vida gira em torno da minha plataforma e agora eu pareço ridícula, você sempre estraga tudo, é como um hobby para você. Eu não respondi. Ela entrou em espiral sozinha. Inacreditável, você é patético. Então ela parou de mandar mensagens. Ótimo, uma a menos. 5 minutos depois, Maria entrou. A dela não foi direta, veio em ondas. Primeira mensagem, querido, sua irmã está devastada, você sabe como a imagem dela é importante, você não pode ajudá-la? Esquece a gente dá um jeito. Segunda mensagem, toda essa situação é uma mancha na nossa família, as pessoas nos viram no aeroporto, estavam cochichando, você tem alguma ideia de quão humilhante aquilo foi? Terceira, famílias não fazem isso umas com as outras. Você não envergonha seus pais em público, nunca. Eu mantive o telefone em silêncio, ela podia falar sozinha pela primeira vez. Então Martim entrou, previsivelmente, com o tom de um homem que acha que ainda manda. Você me escuta, eu não me importo com o que te provocou, mas esse comportamento é inaceitável. Você nos deve respeito, você deve cuidar da sua mãe. Você foi criado melhor do que isso, não é assim que um homem lida com conflitos. Você conserta o que quebrou, não pune a própria família. Punir, palavra interessante, considerando quem vinha punindo quem todos esses anos. Uma terceira mensagem, mais furiosa. Você cancela a viagem, tudo bem, mas se recusar a conversar? Cresce. Como mais velho, o peso de manter a família unida é seu. Essa frase me fez rir. Manter a família unida, certo, a mesma família que me despedaçou no segundo em que achou que eu não estava no carro. Eu ainda não respondi. Parentes vieram em seguida, como abutres circulando qualquer coisa que cheire a drama. Ligaram, mandaram mensagens, áudios dizendo Rafael, seja pessoa maior, sua mãe está com o coração partido, conserta isso, você sabe que a Cecília é sensível, uma viagem não vale destruir a família. Nenhum deles perguntou o que foi dito, nenhum perguntou se eu estava bem, nenhum perguntou por que eu cancelei. Eles ouviram uma história e assumiram que a culpa era minha. Eu não me dei ao trabalho de corrigir. Enquanto isso, outra coisa acontecia em silêncio. Nathalie. Meu telefone vibrou de novo. Eu falei com eles, eles estão mentindo para todo mundo, contando histórias diferentes dependendo de quem querem que sinta pena. Eu já esperava isso. 1 minuto depois, ela escreveu que confrontou Martim e Maria diretamente e disse a eles que tinha gravado tudo. Eu contei a eles que atacaram seu caráter sem hesitar, eles ficaram defensivos rápido, eu até sorri com isso, sua mãe alegou que não quis dizer daquela forma, seu pai disse que você interpretou errado o tom deles, Cecília disse que você está sendo dramático, tudo previsível. Eu disse a eles que ninguém tem o direito de falar de você daquele jeito enquanto aceita o seu dinheiro, disse que eles precisam parar de distorcer a história. Maria saiu andando, Martim gritou, Cecília chorou, foi um caos.
Eu respondi que você não precisava ter feito isso, mas agradeci, alguém precisava dizer. Eles não estão arrependidos do que disseram, estão apenas arrependidos de terem perdido os privilégios. Ali estava a verdade condensada em uma única frase, puro pânico pela perda do luxo gratuito. Pela primeira vez desde que a viagem foi planejada, algo se encaixou. O barulho, a pressão, as acusações, todo o colapso deles, nada disso vinha de se importarem comigo, vinha de perderem acesso a mim, e eu finalmente percebi algo que eles nunca esperaram, eu podia ir embora e não havia nada que pudessem fazer para me impedir. Eu não avisei ninguém, não liguei para reunião alguma, não dei indiretas nem ofereci a cortesia de uma contagem regressiva, eu apenas entrei em cada conta que vinha silenciosamente carregando nas costas e fechei as portas uma por uma. As contas de serviços não foram desligadas por mim diretamente, eu apenas parei de pagar. Entrei nas contas que estavam no meu nome, porque meses antes eu as tinha colocado assim para ajudar temporariamente, um clique para cancelar o débito automático, uma ligação para agendar o desligamento, qualquer coisa no meu nome ficou no escuro. O que não estava no meu nome apenas perdeu o meu cartão. Planos de telefone sem pagamento, eu não podia encerrar o que não estava no meu nome, apenas removi meu cartão, cancelei o débito automático e parei de amparar Cecília toda vez que ela caía. Assinaturas canceladas, todo o pagamento automático do qual Martim, Maria e Cecília dependiam desapareceu, sem cerimônia, apenas um cancelamento silencioso atrás da tela do meu laptop. O primeiro tremor veio 2 dias depois, porque quando uma conta de serviço está no seu nome, você não precisa implorar ao universo para provar um ponto, você simplesmente deixa de carregá-la. Nathalie me contou que passou na casa dos meus pais para deixar uma torta e, no momento em que entrou, Maria estava andando de um lado para o outro no corredor com um monte de contas na mão. A água foi cortada esta manhã. Disseram que o titular da conta solicitou o desligamento. Ela contou a Nathalie, e agora a companhia de energia diz que o serviço também está programado para ser cortado. Algo não está certo, ela disse como se o universo tivesse atacado pessoalmente. Martim estava na sala fingindo que tinha tudo sob controle, folheando as correspondências como um homem revisando relatórios de batalha. Nós vamos dar um jeito, ele disse mais alto do que o necessário. Não precisamos do Rafael, nunca precisamos. Mas o suor no rosto dele dizia o contrário. No fim daquela semana, o vácuo financeiro bateu forte, a casa parecia diferente, Nathalie disse, pesada, irritada, vibrando de pânico, algo que eles não queriam admitir. Cecília tentou ser a solucionadora, primeiro quis manter a imagem pública intacta, foi até a operadora de telefone como se pudesse resolver pessoalmente, voltou 1 hora depois segurando a conta como se fosse uma prova, eles querem pagamento, ela disparou, dinheiro de verdade, por que tudo é tão caro, minha conta de telefone não costumava ser tão alta. Maria sussurrou, porque o Rafael cuidava disso. Cecília congelou como se tivesse levado um tapa de uma verdade que não queria, então gritou, ué, por que ele não está cuidando disso agora? Ninguém respondeu. Mais tarde naquela tarde, Maria tentou fazer ligações do alpendre do vizinho, já que o telefone fixo deles estava morto. Ela implorou por um pequeno empréstimo a 3 parentes diferentes. Previsivelmente, todos eles de repente tinham problemas financeiros próprios. Engraçado como o apoio seca rápido quando você pede algo real. Enquanto isso, Martim continuava insistindo que eles dariam um jeito, mesmo Nathalie ouvindo ele rasgar envelopes na cozinha como se esperasse que um cheque milagroso aparecesse dentro. O homem ainda mantinha orgulho, mesmo ficando no escuro, porque as luzes piscavam toda vez que o sistema tentava se manter vivo sem pagamento. Maria finalmente quebrou. Primeiro, Nathalie me contou que a encontrou sentada à mesa de jantar com o rosto enterrado nas mãos. Deixe as pessoas descobrirem. Ela sussurrou. Isso parece terrível. Todo mundo sabe que o Rafael estava nos levando naquela viagem. Agora vão achar que tem algo errado com a nossa família. Algo está errado com a sua família, eu pensei quando ouvi isso. Vocês só finalmente têm que viver dentro disso em vez de cobrir com o meu dinheiro. Martim tentou manter a estrutura gritando com todo mundo, com Cecília por gastar demais, com Maria por ser dramática, com a pia por pingar, com o teto por existir, ele culpou todo mundo menos a si mesmo. Nathalie presenciou uma discussão que durou quase 40 minutos. Cecília gritava que precisava de internet para trabalhar. Maria chorava dizendo que a irmã ligou perguntando por que o número dela não estava funcionando. Martim bateu a mão no balcão e gritou que Rafael estava fazendo isso para chamar a atenção, que queria que eles rastejassem de volta. Eles não estavam rastejando, estavam se desfazendo. Nathalie me contou que esperou um momento em que eles não estavam se atacando e finalmente disse o que precisava ser dito. Vocês precisam parar de mentir. Martim revirou os olhos. Nós não estamos mentindo. Você contou 3 histórias diferentes para 3 parentes diferentes. Nathalie disse. Você culpou Rafael, a mim e uns aos outros. Vocês sabem o que causou isso. Maria alisou a blusa como se pudesse consertar o problema rearrumando o tecido. Estávamos chateados. As pessoas dizem coisas. Vocês não pareciam chateados. Nathalie retrucou. Vocês pareciam confortáveis. Confortáveis demais. Cecília, de braços cruzados como uma criança emburrada, resmungou. Por que você sempre defende ele?
Porque ele era o único sustentando esta casa, Nathalie disse, e vocês o trataram como lixo no segundo em que acharam que ele não estava no carro. Isso escalou por cerca de 5 segundos, então Martin estufou o peito, nós não precisamos do Rafael, vamos resolver isso sozinhos. Mas a essa altura metade da vizinhança já tinha notado a súbita falta de luz à noite. Alguém comentou com Nathalie que Maria foi vista carregando baldes da torneira do quintal do vizinho, porque a água tinha sido cortada e ela não queria que ninguém soubesse. Outro vizinho disse que Cecília pegou emprestada a senha do Wi-Fi temporariamente e nunca devolveu. Até os parentes que inicialmente me repreenderam ficaram suspeitamente silenciosos quando o dinheiro entrou na conversa, desapareceram mais rápido do que o ar de um balão estourado. Nathalie me contou tudo isso. Na próxima vez que a vi, ela parecia cansada, cansada de me proteger, cansada de testemunhar a queda deles, cansada de ser a única pessoa sensata orbitando a insanidade. Você sabe o que é irônico, ela disse, toda essa conversa sobre orgulho da família. E no segundo em que o seu dinheiro desapareceu, a união deles também desapareceu. Eu não respondi, não precisava. O colapso deles não foi barulhento do meu lado, foi silencioso, constante, previsível, cada parte da vida deles se desfazendo exatamente nos pontos onde o meu apoio antes mantinha tudo de pé. Então eu lhes dei uma semana, não porque merecessem, mas porque eu queria que a poeira baixasse, eu queria ver até onde o colapso iria quando a estrutura do meu dinheiro fosse removida. Foi exatamente para onde eu esperava. Eles não estavam conversando entre si, não estavam pagando contas, não estavam pedindo desculpas, não estavam reconhecendo o que tinham dito no carro, estavam presos em um ciclo de pânico, culpa, negação e repetição. Quando tive certeza de que o padrão não mudaria, escrevi a última mensagem que enviaria a eles. Sem discursos, sem emoção, apenas fatos para Martin, Maria e Cecília. Listei cada despesa que eu havia coberto nos últimos 11 meses, pagamentos de hipoteca, serviços básicos, supermercado, planos de telefone, seguros, assinaturas, reparos, manutenção de veículos, até as pequenas coisas, entregas, retirada de medicamentos, transferências emergenciais de dinheiro. Cada linha tinha uma data e um valor, sem espaço para debate, sem espaço para mal-entendidos. Em seguida, anexei uma imagem estática do vídeo, uma em que os três apareciam, não a pior parte, apenas o suficiente para mostrar certeza. Abaixo disso escrevi que tinha visto o vídeo, ouvido cada palavra, nada tinha sido tirado de contexto. Fechei a mensagem com a frase final que eles achavam que eu nunca diria, não haverá mais nenhum apoio financeiro, temporário ou permanente, isso é final. Não entrem em contato comigo novamente. E então enviei. Antes que tivessem a chance de reagir, atacar ou tentar mais uma manipulação, bloqueei os três. Corte limpo, sem ruído, sem hesitação. Ativei o bloqueio de chamadas de números desconhecidos, porque eu sabia que começariam a pegar telefones emprestados no segundo em que os próprios números parassem de funcionar. Nathalie permaneceu desbloqueada, obviamente. Ela foi a única que não fingiu, não mentiu e não me usou como uma carteira com batimentos cardíacos. As consequências não foram dramáticas do meu lado, foram apenas silenciosas. Segundo Nathalie, os três entraram em frenesi quando perceberam que não podiam responder. Martin aparentemente gritou algo sobre covardia e fugir da responsabilidade, mas ninguém estava ouvindo. Maria tentou ligar imediatamente do telefone da casa, depois do telefone do vizinho, depois do telefone da prima, nenhum passou. Cecília se trancou no quarto e gritou que a vida dela tinha acabado, o que, honestamente, não estava longe da verdade. A presença online dela estava desmoronando, sem plano de telefone não havia postagens constantes, sem Wi-Fi não havia transmissões ao vivo, sem dinheiro não havia conteúdo estético. O silêncio dos seguidores deve ter sido brutal. Os parentes se afastaram aos poucos. No início tentaram bancar os conciliadores, mas quando a conversa inevitavelmente virava para "vocês podem nos ajudar a pagar esta conta", eles se tornavam indisponíveis um a um. Pararam de atender as ligações dos meus pais, pararam de visitar, pararam de fingir que podiam consertar a situação. A família que costumava se gabar de ser unida se dissolveu mais rápido do que açúcar em água quente. Nathalie me mantinha informado apenas quando eu perguntava, nunca além disso, ela respeitava limites de um jeito que minha família de sangue nunca respeitou. Eles começaram a vender coisas, ela me contou numa tarde, móveis, eletrodomésticos antigos, roupas das quais Cecília jurava que nunca se desfaria. Estavam falando em se mudar para um lugar menor. Eu assenti, reduzir era inevitável, eles construíram um estilo de vida sobre uma base que não colocaram. E você? Ela perguntou. Estou bem, respondi simplesmente, e eu quis dizer isso. Pela primeira vez na minha vida adulta, ninguém estava me drenando emocional ou financeiramente, meu telefone não era uma fonte constante de exigências, meus dias não eram gastos antecipando a crise de outra pessoa. Minha vida finalmente me pertencia. 2 semanas depois de enviar a mensagem, eu reservei algo, não para eles, nunca mais, mas para Nathalie.
Disse a mim mesmo que era um presente de Natal, não do tipo que Maria postaria para aplausos, apenas do tipo que você dá quando realmente quer dizer algo. Uma viagem tranquila, hotel agradável, voo confortável, datas flexíveis, nada extravagante. Entreguei o envelope a ela na mesa da cozinha. Ela piscou. Rafa, o que é isso? Uma viagem, eu disse, a que eu realmente quis dar. Ela abriu o pacote devagar, quase com medo de não ser real. Você não precisava fazer isso, ela sussurrou. Eu sei, eu disse, é por isso que fiz. Ela me abraçou, um abraço que não precisava de palavras nem explicações, o tipo de abraço que deixava claro que ela era família de um jeito que o sangue sozinho nunca garantiu. Quando ela partiu para a viagem, enviou uma única mensagem: aproveite sua paz, você a conquistou. Com todos os outros bloqueados, meus dias se estenderam numa quietude estranha. No começo eu não sabia o que fazer com tanto espaço. Passei tanto tempo vivendo em modo de reação, consertando, pagando, amenizando, absorvendo impacto, que a ausência de ruído parecia quase surreal. Mas logo me acostumei. Fui mais à academia, acrescentei horas aos projetos do trabalho, cozinhei refeições de verdade, até sentei no sofá para ver um filme sem que meu telefone acendesse com exigências. Não era solidão, era liberdade. Um mês se passou antes que eu ouvisse algo novo sobre eles, e veio por Nathalie. Eles se mudaram, ela disse. Acho que finalmente caiu a ficha de que você não voltaria. Como eles parecem? Eu perguntei. Exaustos, ela respondeu, com raiva, culpando uns aos outros por tudo. Não conseguem manter uma única versão da história, porque a verdade os faz parecer mal. Eu não disse nada, não precisava. Porque eu sabia de uma coisa, eu não perdi uma família, eu me afastei de 3 pessoas que só me viam como uma solução, não como um filho ou um irmão, 3 pessoas que construíram o conforto delas sobre minhas costas e depois zombaram de mim por ficar de pé. Eles não ficaram devastados porque me perderam, ficaram devastados porque perderam acesso a mim, e isso não é a mesma coisa. Então não houve confronto final, nem gritaria, nem reconciliação dramática, nem culpa, nem dúvida. Apenas uma porta fechada do meu lado, pela primeira vez. E no silêncio que se seguiu, percebi algo simples: a paz nem sempre vem de consertar as coisas, às vezes ela vem de finalmente deixá-las quebrar sem você. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.